Olá, sou a Cláudia Fabiana de Jesus, tenho formação em psicologia e em psicanálise lacaniana. Vamos pensar hoje, no tema que tem a ver com o campo da família e suas várias facetas, né? Acho que eu trago aqui algumas provocações ou outras formas de enxergar alguns temas, que são debatidos, mas a família e suas várias facetas, né? O que é mais comum é a gente olhar a família como um fator de proteção, sim, né? É a família que ensina, que educa, que desenvolve os valores, é a família que protege, é a família que é uma instituição fundamental e importante na vida de um ser humano, né? Então a família aí como uma instituição, de potência, um fator de proteção para o sujeito, para o ser humano. Tá, isso aí, ok. A questão é que nem toda família é fator de proteção, né? Eu trabalho na escuta clínica há 21 anos, né? Já trabalhei em instituições, por exemplo, da Fundação Casa. Então, de alguma forma, a gente tem outras escutas também, né? A gente observa no cotidiano, né, nas relações, enquanto pessoa, né, o que a gente observa. Então, de forma geral, a família não é só fator de proteção. Muitas vezes, o núcleo familiar é um fator de risco para o sujeito, né? A gente precisa olhar para isso, precisa lembrar disso, porque de repente eu fico com aquele mito na minha cabeça de que toda família é um lugar de proteção, que a família, sei lá, na família é o adolescente que é problema e o pai e a mãe que é adulto não tem, eles são ótimos, né? Então eu vejo um bode expiatório na família, né? Ou a criança ou o adolescente como depositário dos conflitos, de repente não é só isso não. Então a família, ela também pode ser um fator de risco. Ela pode ser uma instituição que gera violência. Aquela família, ela pode ser um espaço de negligência, né, de relação de poder, né, de abuso sobre o outro, né? A família, ela pode de alguma forma, né, usar os filhos para diferentes finalidades, né? De repente eu posso usar um filho no relacionamento com um parceiro, fazer um mau uso disso em diversas formas, né? A família, ela pode de alguma forma reproduzir traumas, né, muito frequentes na vida da pessoa. Então, a gente precisa olhar também para além dessa faceta de algo que a gente deseja, que é o ideal, nem toda a família protege, né? Então, é algo para a gente pensar. Então, algumas famílias, elas são muito disfuncionais, né? Ou muito problemática, né? Em que esse sujeito, ele corre risco de estar ali, assim. Então, né? E ele depende daquela família. Então, o quanto a própria família tem que se questionar e se perguntar: essa família, ela emana uma qualidade nas relações entre, né, os familiares, né? Tem conflitos, tem problema. Não estou falando aqui que família não tem conflito. Família é uma geradora de conflitos, de crises, isso faz parte. O que eu estou dizendo é que tem famílias que saem de um campo, né, dito aceitável, que vai para um campo de ser uma instituição destrutiva para aquele ser humano. Então é algo para a gente parar para pensar, para não ficar reproduzindo essa questão no discurso social que você generaliza, tá? Então a família é assim. Qual família, né? A toda mãe é assim. Que mãe? Então
a gente tem uma tendência de generalizar e buscar respostas que são padrões, e não é. Eu preciso perguntar, cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, cada família é uma família. Então, o primeiro passo, acho que é romper essas generalizações, né? E colocar isso como um paradigma, porque não é, né? Cada mãe é uma mãe, cada família é uma família, cada adolescente é um adolescente, cada pai é um pai. Então, senão a gente fica num discurso de senso comum e fica reproduzindo mentiras, né? Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então, alguns filhos, por exemplo, eles buscam sair da dinâmica destrutiva de uma família, às vezes conseguem uma relação de confiança com o professor, né, ou com um amigo fora, ou com alguém de uma instituição religiosa, né, encontra nas atividades algo que o salve daquela família, que ele pode expressar. Então, família, ela é uma instituição que buscamos ser esse fator de proteção, fator de educação, uma instituição em que você pode contar, em que ela vai de alguma forma reproduzir, criar pessoas, né, desenvolver, criar seres humanos, desenvolver essa pessoa para se tornar uma pessoa adulta na busca de ser saudável. Mas tem muitas famílias que são destrutivas, são fatores de risco, né? Algumas pessoas falam: Cláudia, eu não posso, né, voltar, né, para esse ambiente, eu quero morar sozinha, eu quero ter meu espaço, eu quero buscar minha individualidade, isso me dá mais qualidade. Então, às vezes as pessoas buscam, na verdade, sair, né, de um estado de risco, né, até emocional. Então, sempre é importante perguntar que família é essa, qual que é a dinâmica, né? E que enquanto familiares ou enquanto instituição de família, que a própria família se pergunte, esse núcleo familiar, ele é saudável, né? Ele tem uma relação de respeito com o outro, respeito pela diferença. Essa família não usa o poder, né, da hierarquia perante o mais fraco. Essa família consegue dialogar, essa família tem regras, tem normas saudáveis, né? Essa família todo mundo colabora, são colaboradores, né? Apesar dos conflitos, né, das crises, né? Como está a sua família, né? Então a família não é só o pai e a mãe, né? Mas é aquela criança, é o adolescente, todos os familiares que formam uma família. Então a gente precisa olhar a família não só a partir dos adultos, mas a partir de uma criança, do adolescente, né? A partir de como funciona, qual o funcionamento daquela família, tá? Então é algo também para se olhar, porque a família é uma instituição que é geradora, né, de desenvolvimento do ser humano, e ela precisa ser olhada, ela precisa ser percebida, ela precisa ser questionada, ela precisa ser de alguma forma olhada para poder perceber o que pode melhorar enquanto núcleo, né, enquanto uma instituição importante aí na nossa sociedade. Então, quando a gente falar família, a gente não olhar só para os adultos, para os pais, tá? Mas para toda uma dinâmica, como funciona uma família. Então, que a família realmente possa voltar ou olhar o quanto ela é uma instituição, né, protetora, uma instituição que promove saúde, né? Mas também tem famílias que não promovem saúde mental, né? Então, que a gente possa olhar para isso, se perguntar, que a gente possa mudar, né? Que possa ser uma família mais saudável, né? Que os elos sejam fortalecidos, os vínculos possam ser mantidos, né? E que aí esses laços sociais na família possam, de alguma forma, ser mais construtivos.